Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Este é o nosso encontro para pensar filosofia, para pensar algumas pessoas que foram importantes no seu tempo e continuam sendo importantes devido às repercussões que elas iniciaram e continuam e regem, continuam vigindo ainda hoje, né? Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre Freud, sobre a importância dele para o pensamento ocidental, para a nossa sociedade, a nossa compreensão da vida. Esse filósofo, esse médico, esse psicanalista, ele traz algumas considerações para nós que nós também, às vezes, já nos atinamos para isso, né? São questionamentos como, por exemplo, será que as reações das pessoas são lidas com verdade? Será que o que as pessoas dizem, fazem, como elas reagem, são a verdade do que elas são? Tem muitas pessoas que se lastimam um pouco porque vivem uma vida interior perturbada, uma série de dificuldades, enfim, uma série de coisas. Elas, sei lá, estão tristes, de repente reagem com euforia e tudo mais. E no fundo essas pessoas, a gente faz isso, eu já fiz isso várias vezes, a gente fala, nossa, mas ninguém me entende, mas ninguém sabe o que eu estou passando e tudo mais. É razoavelmente a capacidade do ser humano de simular o seu interior, ou nem tanto de simular, mas elaborar reações ou expressões que não deixam tão claros aquilo que é a vida mais interna nossa. Freud é a pessoa que vai atentar para esse tipo de descompasso entre o que a gente faz, o que a gente sente, né, o que a gente apresenta da gente, o que a gente é de verdade, o que parece acontecer com a gente, mas o que acontece intrinsecamente. Freud vai se atentar para isso, então ele vai ser um grande decifrador da alma humana, do comportamento humano. Mas para isso, ele passou por um processo muito grande, que a gente vai tratar agora, tentando conhecer a biografia dele. Ok, ele é de família judaica, assimilada, nascida lá na República Tcheca. O seu pai é um comerciante, ele tem vários irmãos, eles vão para Viena. Em Viena eles tentam estar mais dentro dessa modernidade. Freud é alguém que é muito inteligente, que tem um gosto pela literatura, por mitologia, isso já é de infância. Muito cedo ele entra na faculdade, ele quer ser, na verdade, filósofo, tanto que ele tem aula com Brentano, Franz Brentano, que é um filósofo importantíssimo dentro da psicologia moderna, e também é influenciado por Feuerbach. Então nós temos a fenomenologia de um lado, que é essa capacidade de descrever metodologicamente e encontrar a essência das coisas, isso é importante, e o Franz Brentano, o Feuerbach, que na verdade é alguém que critica aquilo que é idealizado, aquilo que é projetado, que é tomado como antropomórfico, em grande parte a religião. Freud está nesse meio iluminista de encontrar a essência na descrição racional das coisas, de duvidar de um pouco das questões que são leis, regras, normas e que são instituídas de alguma maneira, e aí entra o Feuerbach como influência. Ele começa a fazer filosofia, mas ele é muito inteligente, já conhece algumas línguas, né, alguns idiomas, até traduz alguns textos platônicos, enfim, ele está também dentro do ambiente liberal, né? Stuart Mill ele traduz também, ele gosta dessa ideia, mas ele desiste da filosofia porque ele tem lá um contratempo com Franz Brentano, que ajuda ainda ele, ou que acompanha Freud na sua tese ali. Ele vira doutor em filosofia, só que saindo da filosofia, ele se interessa, ele é aconselhado por outros colegas nesse grande ambiente de intelectuais, ele é aconselhado a ir para a medicina. Ele tem um interesse muito grande por anatomia, biologia, zoologia, e ele começa a estudar então essas questões da natureza. Veja bem, alguém que gosta de questionar sobre as coisas agora transitando no universo das ciências naturais. Esse cara vai fazer uma mistura importante que vai culminar daqui a pouco no que a gente vai entender por psicanálise, né? Ele então começa a fazer a faculdade
né, de medicina. Dali a pouco ele já é um grande pesquisador, especulação, né, investigador de questões biológicas, questões zoológicas, anatômicas. Ele descobre muita coisa, entra em embates com muitos figurões da época ali, da medicina, da anatomia, até que em algum momento ele é chamado, e também muito novo, para ser médico no Hospital Geral de Viena. Eles estão em Viena ali, e ali ele começa a observar o comportamento humano, auxiliado pelo conhecimento da anatomia e pelo conhecimento da fenomenologia, da psicologia que ele já havia adquirido há algum tempo. Nesse patamar das reações, auxiliado por essas ciências, que ele vai começar a questionar o que existe por detrás dos sinais que as pessoas revelam a nós. Um grande problema que a gente já gostaria de solucionar nesse vídeo é a compreensão da sexualidade. Existe muita coisa sendo dita de Freud sobre sexualidade, e Freud vai ser muito mais racional, muito mais comedido do que a gente imagina. Para Freud, sexualidade não se restringe à questão dos genitais, à questão da procriação, da reprodução. A sexualidade não é isso. Sexualidade é a forma de envolvimento afetivo, as ligações, as reações, as relações interpessoais que eu estabeleço com as pessoas. Sexualidade é todo o meu corpo recebendo afetos e transmitindo afetos. E esse corpo recebendo e transmitindo afetos, eles são corpo, né, que proporcionam prazer. O que é o prazer para Freud? Anatomicamente, prazer é o equilíbrio, é a harmonia, quando o nosso corpo não é incomodado, não vem algo que causa um estímulo que desajusta o nosso corpo. Prazer é a harmonia. Okay? Prazer é o nosso corpo estar centrado, estar equilibrado. Tanto é que uma das grandes confusões que se fazem, por exemplo, no Complexo de Édipo, que ele traz a mitologia para explicar várias coisas da nossa vida, culturais e vida pessoal, vida interior, vida psíquica, o Complexo de Édipo diz lá, né, a história lá tebana, de que o filho mata o pai e casa-se com a mãe, né? Esse é o grande resumo da coisa toda, mas temos que entender quais são os motivos disso tudo, né? Complexo de Édipo, tá o rei Édipo, existe um oráculo dizendo que o filho vai matar o pai e casar com a mãe. Então o pai do Édipo já dá um jeito de tirar o Édipo de perto dali. Um camponês encontra o Édipo, cuida do Édipo. Em algum momento o Édipo maduro, sem saber das suas origens, sem saber de nada, ele também sabe desse oráculo de que ele vai matar e tudo mais. Todos os dois, o pai e o filho, querem romper com o destino. E aí está o detalhe, as mitologias gregas estão dizendo para nós que a gente não escapa do destino. Ok, gente? Não é dizer necessariamente que alguma atrocidade vai acontecer, mas o destino é infalível para os gregos. Mas no caso do Freud, que adapta esse conto para nós, vai dizer o seguinte: o fato de Édipo matar o pai e de amar a mãe é essa questão da sexualidade que inicia lá na vida familiar, e Freud está dizendo da vida privada familiar mesmo, em que qual é o primeiro objeto de amor, de relação afetiva, de apego da criança? É a mãe. É a questão da amamentação, é a questão de estar lá no útero, partilhando os afetos da mãe. Né? A ligação com a mãe é uma ligação direta e possessiva para a criança, para o neném. Né? E quem é que vem tentando estabelecer limites nessa relação? É o pai. Então, em algum momento, a criança sim vai entender: opa, peraí, esse objeto do meu afeto, essa pessoa que eu amo, que eu sinto prazer ao estar amamentando, sendo aconchegado, está sendo agora cortado. Né? Tem um momento aqui que tem uma ruptura, e está chegando alguém aqui que está dizendo que não é meu, que não é só meu, que não é só para mim, e é o pai. É simplesmente Freud dizendo que nessa história dos afetos, nessa constituição dos afetos que acontece familiarmente falando, a gente vai ter sempre esse momento de amar e de entender que o amor não é possessivo, de que alguém não é só meu, de que a gente tem que trocar essa dinâmica dos prazeres. O prazer aqui é a dinâmica de estar bem, de estar harmonizado naquele lugar, naquele ambiente.
Quem não passa por esse processo, aí é interessante para Freud, quem não passa por esse processo de negociação, de compreensão, até de mesmo de conflito. O conflito é essencial para Freud no vínculo familiar e depois, na adolescência, quando o adolescente vai reafirmar sua identidade, né? Isso fica latente durante um tempo, depois reafirma. O conflito é importante para Freud. Para Freud é importante que a gente esteja apaziguado com esses mecanismos de troca, porque se a gente parar na posse da mãe e a gente parar, por exemplo, ali na relação ambígua com o pai, né, numa espécie de inimizade com o pai, aí está a origem das neuroses, que ele vai dizer que são os desajustes de realidade. Gente, ele diz o do complexo de Édipo, só que essa relação de conflitos e de harmonias, elas acompanham a vida da gente o tempo todo. Vira e mexe, a gente projeta alguém que representa aquele que a gente ama e aquele que a gente não ama tanto. Isso é sexualidade para Freud. O tempo todo nós estamos vivendo relações que constituem a nossa sexualidade, que é a forma de ser e estar no mundo, de perceber, de construir a nossa identidade, a nossa subjetividade. Por hoje, eu queria ficar nesse assunto. No próximo vídeo a gente vai entrar sobre aqueles mecanismos de consciente, inconsciente, repressão, sintoma, uma série de coisas que vão exigir de nós um pouco mais de tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!